O programa abriu a pauta para levar a você um tema bastante interessante que desde janeiro deste ano está acontecendo na economia do Brasil, que é a simplificação da vida de quem quer empreender. Então, ações, legislação e novas leis voltadas a favorecer o empreendedor no Brasil e também na região com ações a nível de governo estadual são tema, um bate-papo entre eu e o advogado e Master Coach Rafael Lauria. Você já conhece ele. Acompanhe nosso bate-papo. Simplificando o Brasil é a pauta de um bate-papo muito interessante para você, empreendedor, aqui comigo, Rafael Lauria, membro da EBEX, da FAMPEP. Rafael, um Brasil novo, um Brasil mais simplificado, um Brasil que possa permitir uma geração de emprego, mais geração de renda, competitividade internacional e, assim, livre comércio entre os estados, entre as regiões e cada vez mais gerando emprego e renda, como foi o nosso início dessa introdução. É um sonho ou não? É um sonho, mas um sonho que tem que estar com um respaldo, com a base bem estruturada. Porque o que acontece? A gente tem vivido todos esses anos aí numa busca incansável por um mercado, por um estado mais equânime, que dê mais oportunidades a todos que queiram empreender, que queiram trabalhar. E esse incentivo à produção, incentivo ao trabalho, incentivo ao empreendedorismo, deve ser uma busca constante, mas agora com base em estrutura legal. Nós começamos desde a Lei Complementar 126, que fala exatamente do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, em 2006, já começou uma mudança e depois outras leis esparsas que mudaram, em 2014, alguns artigos da Lei Complementar, onde, por exemplo, tratando diferente as micro e pequenas empresas. Aí veio o Estatuto, que já precisava, era uma luta dos micro e pequenos empresários, que mudou muita coisa, mudou a questão, por exemplo, da representatividade e audiência trabalhista. Antes só podia ser, o preposto tinha que ser empregado da empresa, aí não necessariamente precisa mais, desde 2006. Aí houve uma mudança muito significativa com relação para a classe, tanto trabalhadora, que atingiu ela diretamente, quanto para a classe empresária, a reforma trabalhista, agora, de 2017, que mudou mais de 100 artigos do Código da CLT. E com a mudança desses artigos da CLT, uma delas, que é acho que uma das mais relevantes, foi na área processual, onde, por exemplo, as empresas não precisam mais ter preposto trabalhando para poder representá-las numa audiência trabalhista, um exemplo, né? E aí vão outros exemplos, né? E agora, mais recentemente, a gente vendo aí medidas provisórias, no sentido de, como a 876/19, né? Que veio para simplificar a questão da abertura de novas empresas, né? De uma maneira menos burocrática, isso é fundamental. Hoje, por exemplo, para se abrir uma empresa, desde que ela não tenha o chamado baixo risco, ou seja, seus trabalhos, sua função, aquilo que elas fazem, não tem trabalhos insalubres, perigosos, né, com explosivos, coisas dessa natureza, você pode só ir lá, abrir de uma maneira e depois ir fazendo todo o processo de amostragem dos documentos que são necessários. E outra coisa que, com essa medida provisória, que também acho que é interessante para as micro e pequenas empresas, é a questão da declaração por parte dos advogados e contadores, né, perante as juntas comerciais de cada estado. Juscepa. No caso do Pará, Juscepa, que aqueles documentos são autênticos. Basta que o advogado declare, sob responsabilidade dele, inclusive fica até mais fácil responsabilizar alguém caso haja algum ilícito ali. Outra coisa que veio com a Lei Complementar 155 de 2016 é que as empresas hoje elas têm a possibilidade de ter investidores anjos. O que é um investidor anjo? É uma pessoa que tem dinheiro para investir e não quer investir só em fundos de ações ou coisas dessa natureza, quer investir numa empresa que realmente seja promissora e ele vai lá e investe. O ponto principal do investidor anjo, que traz segurança inclusive para o próprio investidor, é que caso a empresa não dê certo, caso ela se endivide, ela tenha algum problema trabalhista, aquele que investiu, no máximo vai perder seu investimento, não corre o risco de responder solidariamente
com relação à empresa. Rafael, iniciamos aí 2019, muito falado na mídia, muito falado em todos os cantos, a reforma da Previdência. Foi aprovada recentemente a reforma da Previdência, mas outras reformas o Brasil precisa para ser mais competitivo, para simplificar a vida do empreendedor, do empresário, do investidor, para ter mais competitividade a nível de mundo, tudo com dois fins: geração de emprego, geração de renda e competitividade do Brasil. As novas reformas, depois desta da Previdência, certamente vai avançar nesse objetivo? A reforma da Previdência traz, com certeza, uma economia para o Estado fenomenal. São quase R$1 trilhão em 10 anos, que realmente, e é bom lembrar que essa economia, ela vai naturalmente trazer mais dinheiro para investimentos em outros setores, em educação, que é o que nós precisamos. Eu costumo dizer que não falta emprego, o que falta é qualificação, porque para quem é qualificado, não fica desempregado nesse país. Correto. Isso é fato. Então, se é fato, por que eu me preocupo tanto com o emprego? Não, eu devo me preocupar concomitantemente com a educação e o emprego. Isso é fundamental. Cada vez mais a gente está trazendo para a consciência necessidades que antes a gente achava que não eram tão necessárias. Então, quando a gente olha com mais afinco, inclusive trazendo a responsabilidade para si, isso que é o principal, Edmilson. Nós todos, quando estudamos, quando procuramos algo diferenciado, nós acabamos sendo formadores de opinião. E quando você é um formador de opinião, sua responsabilidade é maior ainda. Correto. Porque você pode trazer com você pessoas que pensem também sempre nesse sentido, de querer algo melhor, não só para você e não só para o seu umbigo, mas para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Rafael, simplificar o Brasil, abrir as portas ao empreendedor, a um Brasil empreendedor, que o brasileiro ele é empreendedor, ele é criativo, ele consegue construir fora da caixa, pensar fora da caixa e levar o seu melhor, não só para a cidade, para o país, como também para o mundo. Você acredita que cada vez mais o Brasil está sendo competitivo, está sendo, assim, a menina dos olhos do mundo de produtividade, de produtos, de ideias, de pessoas de bem? Nós somos um povo repleto de esperança. Nós somos um povo que, em vez de ter a consciência de ficar tentando, porque tentar sempre traz esforço, não. É a consciência de que daqui para frente a gente deve dar o melhor de nós. Isso é o ponto. Em vez de ficar tentando, eu vou tentar, não, vou dar o melhor de mim. E isso realmente vai trazer um outro resultado, porque nós temos filhos, nós temos netos, eu ainda não tenho, mas muita gente tem netos, ou seja, não quer só para si, mas quer sim para as próximas gerações um Brasil bem melhor, meu amigo. Muito bem, Rafael Lauria, mais um bate-papo no Gente Empreendedora, simplificando o Brasil, com Rafael Lauria, Master Coach advogado e um paraense aí apaixonado pelo país. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza.